A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Paulo inicia dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo assim: sejam imitadores de Cristo. Aí, a partir do versículo 6, Paulo vai apresentar as características de Jesus. Quem foi Jesus? O que Jesus fez? Né? E ele começa no versículo 6 dizendo assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O interessante, né, meu irmão, minha irmã, tem tanta gente querendo ser igual a Deus sem ser Deus. Tem muita gente querendo ser melhor do que os outros sem ser necessariamente melhor. Tem muita gente se achando melhor do que os outros. Muita gente se colocando até na posição de Deus, né? Se colocando às vezes até na mesma autoridade das Escrituras, se colocando como se fosse o mediador entre Deus e os homens. Não é Jesus Cristo não, é Ele. Tem muitas pessoas se colocando nessa posição. Enquanto Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não teve, meu irmão, minha irmã, por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele ensinou a humildade. Ele ensinou que nós precisamos ser servos. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro ficou chateadíssimo, porque na cabecinha dele era assim: como pode o Senhor? Eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Jesus chega para Pedro e diz assim: ó Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, então você não é digno de mim. Você não é digno de estar na minha presença. Porque no reino dos céus, o menor, nós precisamos ser sempre o menor. Nós precisamos ser sempre servos. Nós precisamos ser sempre, estar disposto a servir. Esse é o nosso papel. Essa é a mensagem do Evangelho. É nós sempre nos colocar sempre como o menor na casa do Senhor. Nos colocar sempre como servo, disposto a fazer qualquer coisa para o crescimento do reino. Porque todos são importantes, meu irmão, minha irmã. Ninguém é superior. Os dons espirituais, a capacitação que é dada, Deus chamando uns para pastores, né, outros para serem diáconos, outros para serem cantores, ministério de louvor, isso não significa que um é superior ao outro, não. Tanto aquele que foi chamado para cuidar da limpeza da igreja, como aquele que foi chamado para o ensino da palavra de Deus, no reino dos céus, estão todos no mesmo patamar. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E toda parte do corpo é importante. Se o corpo perder uma mão, vai fazer falta. Se perder até o cabelo, faz falta. Se perder uma sobrancelha, faz falta. Toda a parte do corpo é importante. Você é importante. Eu sou importante na casa do Senhor. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos tomar posse disso aqui. Olhar para Cristo, como que Cristo viveu, como que Cristo se comportou. Esse é o nosso objetivo como cristãos. Então no versículo 6, ele subsistindo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Olha só o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. Já parou para pensar nisso aqui, meu irmão, minha irmã? Jesus, subsistindo em forma de Deus, olha só, ele assumiu a forma de servo, veio servir, tornando-se semelhante a homens, sendo reconhecido na figura humana. Já parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? E às vezes nós queremos ser superiores, nós somos soberbos, nós achamos que somos detentores do conhecimento, começamos a olhar as pessoas de cima,
Isso é muito triste. Isso não é um comportamento de cristão. Por isso que nós temos sempre que olhar para a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual de regra e fé. Por isso que nós precisamos olhar para Cristo, olhar para os apóstolos, para que venhamos aprender com eles. A palavra de Deus está aqui justamente para que eu e você possamos aprender e assim colocarmos em prática. Buscar isso aqui, ser igual a Cristo. Que subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Será que nós estamos dispostos a obedecer, a viver o Evangelho? No primeiro século, meu irmão, minha irmã, no segundo século, segundo para o terceiro século, foi a fase em que a igreja foi mais perseguida. Pessoas foram mortas, pessoas foram devoradas por leões, porque professavam a fé em Cristo Jesus. Tem gente negando Jesus por muito pouca coisa. Sabe quando que nós negamos a Cristo, meu irmão? Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Quando nós mentimos, nós estamos negando a Cristo. Quando nós somos desonestos, estamos negando a Cristo. Quando nós somos adúlteros, estamos negando a Cristo. Quando nós somos maldizentes, estamos negando a Cristo. Quando nós deixamos de amar o próximo, estamos negando a Cristo. Todos os dias nós negamos a Cristo. Por isso que a salvação é pela graça, é pela misericórdia. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão maravilhosa, Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O nosso objetivo é ser igual a Cristo. Não como Deus, não chegar a ser igual a Cristo no sentido de ser Deus, mas ser igual a Cristo na prática, o Cristo homem que desceu, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que se humilhou, que foi servo. É isso que nós precisamos ser. E ser obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E qual é a nossa mente? Nossa mente é Cristo. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Meu irmão, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos exalta, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor providencia escape, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor concorda com os nossos projetos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos este evangelho que Jesus nos deixou. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por conta da obediência de Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se tornou servo. Mas quando ele se tornou servo, ele recebeu a recompensa do Pai, que foi um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará na terra, no céu e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa recompensa, a minha recompensa e a sua recompensa pela nossa obediência ao Senhor será naquele grande dia o Senhor nos chamar, nos convocar e dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, porque fostes fiel à minha palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, todos os dias, mortificar a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa prepotência, Nós temos que mortificar esses sentimentos que não agradam a Deus. Nós precisamos sempre nos colocar como servos. Nós precisamos nos colocar sempre como menor. Nós precisamos respeitar sempre o outro, nos colocar sempre à disposição para ajudar, para ouvir, para aprender, para ensinar. Tudo o que viemos a fazer deve ser para
exaltar e glorificar o nome do Senhor. O nosso comportamento ele tem que exalar Jesus. O nosso comportamento tem que mostrar Cristo na minha vida e na sua vida. Porque Jesus, ele subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E eu e você, nós precisamos seguir a Cristo, nós precisamos ser igual a Cristo, nós precisamos ser servo, nós precisamos sempre, na nossa caminhada em direção à cruz, nós precisamos, no meio do caminho, deixar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa ganância, a nossa falta de amor. Nós precisamos abrir mão disso tudo e simplesmente servir, e simplesmente ser servo. Será que nós estamos dispostos a ser servos, assim como Jesus foi, assim como o apóstolo Paulo, assim como os discípulos foram servos do Senhor? Que possamos buscar isso, meu irmão, minha irmã. Buscar sempre o reino de Deus. Buscar sempre ser imitador de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê esse sentimento, né? Que nos capacite para que possamos ser obedientes, para que possamos ser o menor na casa do Senhor, para que possamos sempre mortificar qualquer tipo de sentimento de orgulho, de soberba, né? Sentimentos que desagradam a Deus, e que possamos sempre procurar ser imitador de Cristo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando, derramando a sua graça, o seu perdão sobre minha vida e sobre sua vida. E que sigamos aí, neste caminho de ser imitador de Cristo. Nós vamos alcançar o 100% naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a igreja. Enquanto isso, nós estaremos aqui, subindo cada dia mais um degrau, mortificando os nossos desejos, nosso orgulho, as nossas vontades, né? E vontades essas que desagradam a Deus. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.